Nós vamos estar orando para nós, então, assim, começarmos a fazer a transmissão, tá bom? Senhor amado, recebe a nossa gratidão, ó Pai, por esse dia, pela noite que o Senhor nos deu e por esse dia que o Senhor está nos concedendo. Queremos te agradecer esse momento em que estamos aqui para a transmissão da Tua Palavra. Rogamos, ó Deus, que Tu venhas abençoar-nos, ó Pai, através da Palavra. Ó Pai, que Tu venhas falar ao nosso coração, ó Deus, nos abençoando, nos conduzindo, e que a Tua unção, Senhor, esteja sobre a nossa vida e sobre as nossas vidas, ó Pai amado, para que o Teu Espírito possa falar a cada coração nesta manhã. Abençoa o pastor Lélio, a Heloísa e a Sarinha. Eles estão sem internet desde ontem. Que o Senhor possa ajudá-los a equacionarem esse problema. Eu também passei por esse problema na quinta-feira. E te pedimos que o Senhor ajude para que não só agora pela manhã a internet esteja funcionando bem, como também logo mais à noite, para estarmos transmitindo a Tua Palavra. Recebe de maneira antecipada a nossa gratidão. Abençoa todos aqueles que estão nos assistindo, que o Senhor possa, ó Pai amado, nesta manhã, estar falando a cada coração através da Tua Palavra. Nós assim te oramos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Na semana passada, e como os irmãos estão sabendo, nós estamos dando às quintas-feiras um estudo sobre o livro do profeta Daniel. Nós estamos usando assim capítulos por capítulos, e nós começamos na semana passada a falar sobre o capítulo 4 de Daniel. E nós intitulamos esse estudo como as loucuras de um rei e sua restauração. Tá? Todos vocês conhecem, provavelmente, o livro do profeta Daniel. Daniel foi aquele jovem que, quando levado para a Babilônia, ainda adolescente, provavelmente ele deveria ter uns 14 anos de idade, e juntamente com ele foram 3 amigos, e lá na Babilônia eles tomaram uma decisão. Eles estavam decididos a não... havia um privilégio que Deus queria dar a todos aqueles jovens. Nabucodonosor queria jovens doutos, jovens de boa aparência, e que fossem preparados para poderem assistir diante do rei. E eles foram treinados e tal, e eles deveriam comer das finas iguarias do rei e do vinho que ele bebia. Mas Daniel, juntamente com seus amigos, determinou não comer das finas iguarias do rei e nem do vinho que ele bebia. E pediu lá ao eunuco que tomava conta deles para que permitissem que eles comessem legumes e tal. E vocês conhecem a história, né? Daniel veio a ser, ele e seus amigos, com as suas aparências muito melhores do que a dos demais, que comiam das finas iguarias do rei, e ele passou a assistir diante do rei. Ele se destacou ali pelo fato de não somente interpretar, mas também revelar. Foi uma revelação e uma interpretação de um sonho que o rei Nabucodonosor havia tido, mas que não lembrava do sonho, e muito menos da interpretação, e mandou que fosse introduzido em sua presença os magos, os sábios, os encantadores da Babilônia, mas nenhum deles puderam, até porque o rei não havia revelado o sonho, ele não lembrava do sonho. Ele teve um sonho, e foi um sonho perturbador, foi um sonho que deixou
Nabucodonosor bastante abalado, mas o problema haviam dois problemas. O primeiro é que ele não lembrava do sonho, e o segundo, muito menos a interpretação. E aí alguém comentou acerca de Daniel, ou melhor, Daniel soube que o rei havia feito um decreto de matarem os sábios encantadores de Babilônia, e Daniel estava no meio deles. Aí Daniel procurou saber qual o motivo dessa decisão, desse decreto, e aí ele procurou, então, pediu permissão ao rei, pediu para ser introduzido à presença do rei, e lá ele, então, pediu tempo ao rei. E aí ele convocou seus 3 amigos para orarem, jejuarem, e Deus revelou a Daniel não somente o sonho, mas também a interpretação. E aí Daniel vai lá, e é aquele sonho daquela estátua, cabeça de ouro e tal, aquelas coisas todas que nós já comentamos. No capítulo 3, Daniel não está em cena. Quem está em cena agora são os 3 amigos de Daniel, quando uma grande estátua foi erigida. Tá? Essa estátua tudo indica que seria do próprio rei, e ao som de vários instrumentos, todos deveriam se prostrar e adorar aquela estátua. Mas acontece que Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 amigos de Daniel, decidiram não fazer aquilo. E aí chegou ao conhecimento do rei, por causa de... havia um certo ciúme de alguns subalternos do rei com relação a esses 3 amigos de Daniel e o próprio Daniel, porque eles faziam parte da liderança de Babilônia, sendo eles judeus, e isso fez com que o ciúme, e a oportunidade proporcionasse a eles o meio de criar uma armadilha para que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem lançados na fornalha ardente, como havia sido decretado pelo rei, que quem não se prostrasse, não adorasse aquela estátua, aquela imagem, seria jogado na fornalha. E aí chegou uma notícia ruim para o rei. A notícia ruim era que esses 3 homens, esses 3 jovens não obedeceram, não respeitaram o decreto do rei. E aí houve uma insistência da parte daqueles líderes de Nabucodonosor de que o decreto fosse cumprido e eles lançados na fornalha, e a fornalha foi aquecida 7 vezes, e foram escolhidos ali os homens mais robustos de Nabucodonosor para lançarem aquele jovem lá dentro da fornalha. E diz o texto que o fogo, no momento em que eles vão lançar os jovens, eles mesmos foram queimados. E aí Nabucodonosor, ele vê lá um 4º homem, ele se espanta de repente. Aliás, Nabucodonosor vivia se espantando, né? E aí ele se espantou, falou: escuta, não foram 3 que nós jogamos no fogo, amarrados? Mas eu vejo 4 andando no meio do fogo, e esse 4º tem a semelhança dos deuses. Mandou que apagassem a fornalha e fossem retirados, e saíram 3, e nem não havia cheiro de fumaça, não havia o pelo dos seus corpos, não foram chamuscados. E o rei Nabucodonosor, então, baixou um outro decreto de que todos, e quem falasse mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seriam apedrejados, seriam destruídos, suas casas feitas em monturo, bem como toda a sua família. Então, aparece depois o capítulo 4, que é o capítulo do qual nós falamos ainda há pouco. O capítulo 4 vai falar de um fato curioso na vida de um rei. O rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, é interessante que ele teve o privilégio de presenciar vários milagres da parte de Deus.
várias revelações de Deus. A impressão que eu tenho é que Deus ele tinha um plano na vida de Nabucodonosor. E é interessante que, apesar das revelações, o momento em que Daniel comparece perante o rei, Daniel ele revelou qual era o sonho e deu a interpretação do sonho. Depois ele teve a oportunidade de ver Sadraque, Mesaque e Abdenego serem libertos do fogo da fornalha e não sofrerem nenhum dano. Ele nem assim, vendo os sinais e as maravilhas de Deus, as revelações de Deus, nem com isso ele se arrependeu. Então, nem com isso ele tinha aceitado a total soberania de Deus. Na sua própria vida. Ele não havia aceitado que Deus é soberano sobre todas as coisas, que ele é quem estabelece reis e ele quem tira reis. E é interessante notar que esse outro sonho, aqui o capítulo 4 começa com palavras do próprio rei, ele dando um testemunho pessoal. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos sejam multiplicadas. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Aí ele começa a contar a experiência vivida. É óbvio que o capítulo 4, versículos de 1 a 3, Nabucodonosor ele já estava aqui revelando a experiência que ele viveu. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo na minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho e me espantou. E quando eu estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e eu lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por isso se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos, eu lhe contei todo o sonho. Eu lhe contei o sonho dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até os confins da terra. E a sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo do céu havia abundância de sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu
clamando fortemente e dizendo: derribai-lhe a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais e a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e o dá a quem ele quer, e até aos mais humildes dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, Nabucodonosor, em meu sonho. Tu, pois, ó Belsazar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses. A gente fica observando aqui que esse sonho que o rei teve, ele foi produto de um momento em que o rei estava no seu leito e estava pensando, quem sabe, ele pensando sobre o futuro do seu reino, sobre as coisas relacionadas ao seu reino. E dessa vez ele tem um sonho, ele adormece e aí ele tem um sonho e mais uma vez ele fica espantado com esse sonho. Era uma árvore imensa, era uma árvore que ela chegava os seus ramos até os céus, ela estava plantada na terra, mas os seus ramos iam até os céus, à sua altura, e os seus ramos se espalhavam por toda a terra, e por toda a terra se via, ela era vista de todos os lugares. Era uma árvore estrondosa, era uma árvore tremenda, era uma árvore maravilhosa, era uma árvore incrível. Talvez não houvesse outra árvore próxima àquela árvore, até porque no sonho é dito ali que os animais se abrigavam na sua sombra e que dessa árvore era tirado o sustento para todos os povos. E que também as aves se aninhavam nos seus ramos. Então essa árvore era uma árvore que ela capacitava sustento, descanso, conforto, proteção, cuidado, para todos aqueles que estavam envolvidos, né, com essa árvore. Mas, de repente, ele, nesse sonho, ele vai falar que ele vai dizer aqui que um vigilante, um santo, que descia do céu clamando fortemente, dizendo: derribai-lhe a árvore. Ela seria cortada, seus galhos todos cortados, as folhas seriam retiradas, enfim, ela seria toda esmiuçada, como a gente corta uma árvore e a gente corta em pedacinhos e tal, mas o anjo disse: deixa o toco lá, eu vou usar essa expressão, né? Deixa lá o toco com as suas raízes. Ou seja, a árvore seria cortada, mas o toco com as suas raízes permaneceria ali na terra. E aí, Daniel,
ao ouvir esse sonho, ele entendeu logo. E Daniel ficou assim meio confuso. A gente vai ler aqui que ele diz assim: então Daniel, cujo nome Beltesazar, esteve atônito. Agora quem fica atônito era Daniel. Ele ficou atônito por algum tempo e os seus pensamentos o turbaram, ou seja, quem ficou atônito foi Daniel, e houve uma turbulência na sua mente e no seu coração pelo fato de que ele entendeu o sonho e ele tinha a interpretação do sonho. E aí o rei percebeu, pelo que está escrito aqui, o rei percebeu essa turbulência na mente de Daniel e no seu coração. Porque está escrito assim: respondeu Beltesazar e disse, Beltesazar, não te perturbe. Então lhe falou o rei e disse, Beltesazar, não te perturbe o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse, Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. E aí ele começa a interpretação. Ele diz, olha, a árvore que você viu no teu sonho, essa árvore cuja altura chegou até o céu e que é vista por toda a terra e cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante e que para todos havia nela sustento e debaixo da qual os animais encontravam sombra, encontravam descanso e as aves faziam a sua morada, ou seja, elas faziam seus ninhos nos ramos dessa árvore. E aí ele começa então a fazer a interpretação. Ele diz assim, és tu, ó rei, aquela árvore, és tu, ó rei, que cresceste e viestes a ser forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia, cortai a árvore, destruía, mas a cepa com as raízes deixai-a na terra atada com cadeias de ferro e de bronze, seja ela na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu e a sua porção, seja com os animais do campo até que passem sobre ela 7 tempos. Aí ele vai dar a interpretação do sonho, a árvore, o decreto e agora o significado de tudo isso. Essa interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo. Eu parei para pensar um pouquinho numa coisa aqui. O rei era um homem que baixava muitos decretos. Os governantes das nações, os líderes das nações, eles estão habituados a baixar muitos decretos. Às vezes até decretos que são pesados demais para as pessoas. Às vezes são decretos que dizem apenas respeito à vida do próprio rei e aos seus benefícios. Muitas vezes esses decretos, eles prejudicam as pessoas que são menores, que são mais fracas e que estão sujeitas ao rei, ao soberano, àquele que governa. E a gente vai ver aqui vários decretos que foram feitos pelo rei, por exemplo, a fornalha, quem não adorasse a estátua, ele baixou um decreto para mandar fazer aquela estátua, e baixou um decreto que não adorasse seria lançado na fornalha.
Depois, segundo o seu decreto, ele mandou que fossem jogados na fornalha. No primeiro sonho que ele teve, ele baixou um decreto que fossem mortos todos os sábios encantadores de Babilônia, porque não adoraram a estátua. Tá? Quando Daniel e seus amigos chegaram para a Babilônia, o decreto do rei é que eles comessem das finas iguarias do rei e do vinho que ele bebia. Então era decreto em cima de decreto, decreto e mais decreto, porque ele era o soberano, ele era o poderoso. O poder da caneta estava na sua mão e aquele que tem o poder da caneta tem que tomar cuidado. Porque muitas vezes nós usamos o poder da caneta para prejudicar aquele que está na liderança. Cada documento que assina, cada decreto que assina, muitas vezes ele está prejudicando outras pessoas. Esse instrumento, uma caneta e a assinatura de um líder pode prejudicar muita gente. E esse rei só vivia baixando decreto, mas agora um decreto que veio do céu, que veio de cima. E é interessante que essa árvore, ela cresceu tanto que chegou ao céu. Então o céu sabia tudo que Nabucodonosor fazia. E não só o céu, mas como os seus ramos foram espalhados por toda a terra, o seu reino era conhecido por todos os povos. Todos conheciam o poder, a grandeza, a soberania desse rei. E o céu também sabia. É preciso que você saiba, é preciso que eu saiba, é preciso que nós saibamos que o céu sabe tudo o que nós fazemos. Tudo que nós fazemos aqui na terra é sabido lá no céu. Deus sabe de tudo aquilo que aqueles que lideram, que governam, que dirigem, que conduzem, tudo que eles fazem. E nem sempre tudo que nós fazemos agrada ao coração de Deus. Então, Daniel, ele dá então a interpretação. Ele diz assim: esta é a interpretação ao rei, e este é o decreto do Altíssimo. Agora, havia um decreto contra o rei. Havia um decreto sobre a vida dele. Era um decreto pessoal. Era um decreto que dizia respeito à sua vida, ao seu reino, ao seu poder, à sua soberania, à sua sabedoria. O decreto era exclusivamente em direção a ele, voltado para ele exclusivamente. E ele fala: este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 anos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, e o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Depois de dar a interpretação do sonho, e Daniel foi bastante corajoso para falar isso a um monarca, para falar isso a um rei, ele vai dar um conselho ao rei. E o conselho que Daniel dá é mais audacioso do que a interpretação do sonho. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Geralmente os líderes não gostam de aceitar conselhos. É muito difícil um líder aceitar conselhos.
É muito difícil aquele que está no poder aceitar conselho de alguém. Mas aí Daniel se atreve e diz assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Amados, Daniel foi bastante corajoso em fazer dar esse conselho para o rei. No conselho, Daniel sugere ao grande imperador que usasse os mesmos valores que a lei do Deus de Israel requeria dos governadores do seu povo: a justiça e a ação social. Ele vai dizer, usando de misericórdia para com os pobres. Havia possibilidade de evitar o juízo prometido. Eu penso que quando Deus ele manda um aviso, ele o manda no sentido de alertar a possibilidade daquilo que ele está para fazer. Mas se o povo se arrepender, então o Senhor cancela. Geralmente é muito dito na Bíblia que os decretos do rei, principalmente dos medos e dos persas, não poderiam ser revogados, não poderiam voltar atrás. Quando um rei medo da Média ou da Pérsia, eles lançavam um decreto, ninguém podia voltar atrás, tinha que ser cumprido. Mas Deus, às vezes, muda os seus planos, os seus projetos. Deus não é igual ao homem. Se eu disser aqui que Deus não muda, eu estou querendo ser mais do que Ele. Quem sou eu para dizer que Ele pode mudar de ideia? Geralmente os teólogos dizem, porque Deus, quando a gente fala da imutabilidade de Deus, isso não quer dizer que Deus realmente mude o seu pensamento. Mude o seu modo de ação. Quando a gente diz que fala da imutabilidade, é que Deus é o mesmo. Quem me conheceu, quem me viu no início do meu pastorado, eu era magro, tinha uma cara de funil. A cara de funil ainda é um funil, agora menos funil, mas ainda tem cara de funil. Mas eu tinha uma franjinha que era o meu orgulho. Eu não andava sem pente. Se eu perdesse um pente, eu ia na farmácia, comprava um pente Flamengo, e eu não podia ver um espelho que estava eu lá, né? E eu idolatrava aquele cabelo. Ninguém podia botar a mão no meu cabelo. Nem a Miriam, que era a minha esposa, e quando foi namorada, eu virava fera. O que Deus fez com o meu cabelo? Aí, ó. Eu tenho certeza de que se eu passar óleo de amêndoa doce e dar uma flanelada, não vai nascer cabelo, mas vai dar um brilho danado. Eu tô com 64 anos, eu comecei o ministério com 29. Barba branca, eu tinha um bigodão preto, que de longe, como eu era muito magro, só dava para ver o bigode. Meu bigode embranqueceu, a barba, e eu já subi no pico e já estou descendo, o que é natural em todos os homens. A imutabilidade de Deus é que o Deus que disse haja luz e houve luz, haja isso, ele é o mesmo, ele não ficou mais velho, ele continua o mesmo. A imutabilidade de Deus é que ele não muda. Agora,
a gente vai ver que às vezes, como ele, quando ele mandou Isaías, filho de Amós, levar a mensagem para o rei Ezequias, Ezequias chorou, orou, porque ele falou, vai lá, porque Ezequias adoeceu e mandou falarem ao profeta se ele escaparia daquela doença, se ele ficaria curado. E aí Deus manda o profeta ir lá e dizer assim, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A sentença estava determinada, mas Ezequias, deitado no leito, virou para a parede, começou a chorar e começou a orar, e já o profeta estava na praça, e Deus manda ele voltar e diz assim, olha, eu vou curar e vou te acrescentar 15 anos na tua existência. E realmente acrescentou 15 anos. Então a gente fica pensando em eu dizer que Deus não muda o seu pensamento, a sua maneira, quando ele decreta alguma coisa. Deus havia determinado que Nínive, se não se convertesse, dentro de 40 dias seria subvertida. Quando Deus manda esse sonho para Nabucodonosor e manda a sua interpretação, ele manda uma mensagem, põe termo aos teus pecados, seja justo, tenha cuidado no trato com os pobres, com aqueles que são mais, vivem em dificuldades, põe termos às tuas iniquidades. E aí Daniel disse, talvez, lá, ele vai dizer aqui, talvez se prolongue a tua tranquilidade. A tranquilidade dele seria prolongada se ele realmente mudasse o seu pensamento, mudasse a sua vida, o seu modo de governar, ele fosse mais justo com as pessoas. O que na verdade não aconteceu. Ao contrário, a gente vai ver, por exemplo, havia possibilidade de evitar o juízo prometido. Havia essa possibilidade. Como? Pelo arrependimento e pela prática da justiça e da misericórdia. Se ele passasse agora, se ele se arrependesse e se ele começasse a praticar a justiça e a misericórdia, provavelmente o juízo de Deus seria cancelado. Como nós sabemos, a palavra diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. O homem ouve a mensagem, ele está condenado. Mas se ele ouve a mensagem e se converte, a condenação sai fora e ele se torna uma pessoa salva. Mas se ele permanece nos seus pecados e não aceita a palavra de Deus, não aceita o Senhor na sua vida, ele realmente vai ser condenado. Então, o que acontece? O rei não quis ouvir o conselho de Daniel. No livro do profeta Amós, no capítulo 5, versículo de número 15, Amós é logo depois, um pouquinho mais à frente de Daniel, mas muito próximo. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Então, Amós tinha mandado também essa mensagem para líderes, não é? Precisamos também relembrar a experiência dos ninivitas.
o rei e todos os que estavam sob o seu domínio, eles se arrependeram e foram perdoados. O juízo que Deus havia determinado foi suspenso. Jesus vai dizer, no dia do juízo, ninivitas se levantarão contra essa nação e a condenarão, porque ouviram e se arrependeram com a mensagem de Jonas. Então, no dia do juízo, vão ter muitos ninivitas sentados lá, junto com o Senhor no trono, para condenar o povo de Israel e condenar aqueles que desobedeceram a palavra. Por quê? Porque os ninivitas se arrependeram e aceitaram a mensagem de Jonas. Mas acontece que Nabucodonosor não aceitou. Ele não aceitou. Daniel sabia que o rei caldeu estava sendo disciplinado pelo mesmo Deus que agiu em Nínive. Ou melhor, desqualificado. E aí chega o momento do juízo. Quando você vai ler no livro de Provérbios, Provérbios 29, o versículo 1, Provérbios 29, verso 1, está escrito: o homem que muitas vezes repreendido endurece a servir, certamente será quebrantado de repente sem que haja cura. Chegou o momento do juízo. O que aconteceu? Nabucodonosor estava no seu palácio, talvez no terraço do palácio, olhando toda a extensão do seu reino. Eu me lembro aí do filme O Rei Leão. Simba chega e fala assim: tudo isso que está aí é meu. Tá? Porque o pai dele ia deixar para ele todo o reino. Inclusive ele havia perguntado até onde o seu domínio se estendia a um local longínquo. Ele, tudo isso aí é meu. Tá? Mas depois, por causa de Scar, seu tio, que armou lá uma cilada e matou o pai dele, e depois o ameaçou e jogou a culpa nele, ele meteu o pé e foi morar lá com Timba e Simão. E foi comer lá um monte de... Um leão que estava acostumado a comer carne em grande quantidade, estava comendo inseto, essas coisas. A longanimidade de Deus ainda levou Deus a esperar por 1 ano. Diz a palavra: passado 1 ano, Nabucodonosor estava no seu palácio contemplando a cidade magnífica que construíra, quando, cheio de orgulho, exclamou: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Nesse grande momento, ou nesse exato momento, nessa mesma hora, veio uma voz do céu. Presta atenção, porque sempre uma voz vem do céu. Deus pode usar um pregador, pode usar um pastor, alguém para mandar uma voz do céu. Naquele mesmo instante veio uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Logo foi expulso do meio dos homens sua mente, normalmente tão viva e ativa, parou de funcionar direito.
achava que era um animal e vivia como animal, comia erva como animal, e crescendo a barba e as unhas, como crescem as penas e as unhas das aves. A autossuficiência de atribuir a si mesmo a realização de projetos tão grandiosos enfatizam que Deus não tinha um lugar nos seus cálculos. Longe disso, Nabucodonosor ignorava totalmente que ele havia de prestar contas a esse Deus. Essa situação de agora do rei deveria perdurar até que ele reconhecesse que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem ele quer. Se o presidente que está no poder foi Deus quem determinou, o governador, o prefeito, os vereadores, os senadores, agora eles precisam reconhecer que eles estão lá porque Deus permitiu. E eles não devem se achar como se eles estão lá por causa do seu poder, por causa disso, daquilo outro. Porque a palavra de Deus diz que é Deus quem levanta e é Deus quem abate. É Deus quem coloca no trono e quem tira do trono. É Deus quem dá o poder e quem tira o poder. Uma vez um pastor chegou para mim e falou: eu estou pastoreando a igreja. Eu falei: como é que tá? Tá lá ainda na igreja tal? Ele falou: tô. Era um pastor de outra denominação que é amigo meu. Ele falou: mas eu já tô lá há 15 anos e acho que tá na hora de eu sair. Eu tava pensando numa igreja aqui perto, não sei o quê. Aí eu fiquei... Como ele estava com pressa, eu não conversei com ele sobre isso. Mas eu saí dali pensando e falando sozinho. Será que eu vou medir a vontade de Deus pelo tempo que eu tenho de ministério? Se fosse assim, eu estou há 32 anos em Vila Nova e dizer: poxa, eu já estou ali há muito tempo, está na hora de eu largar isso aqui e procurar uma outra igreja. E será que é assim? Será que um dia eu não entendi que Deus me chamou e me colocou ali e Ele um dia vai me tirar dali, mas se é Ele quem vai fazer? É preciso que a gente entenda isso. Tem um outro pastor da nossa denominação, até de uma associação, nós estávamos numa assembleia regional e ele chegou para mim e falou assim: amanhã eu vou fazer uma assembleia da igreja e vou entregar o cargo. Eu já estou lá há 25 anos e já está no tempo de eu ir embora e tal. E aí eu fiquei olhando e eu fiquei pensando e não cheguei a falar com ele, mas todos os dois ainda estão na mesma igreja. Eles não saíram. E aí eu também tenho vontade de dizer para eles, para esses dois pastores, o seguinte: vem cá, o dia que você recebeu o chamado para essa igreja, você não orou e não pediu a Deus que confirmasse se Deus estava colocando você lá? Agora, não é você que decide se vai sair ou se vai ficar, é Deus quem vai resolver isso. Se Ele colocou, Ele tem um tempo para você lá. E é Ele quem vai tirar. Deus pode tirar qualquer governante do poder. Porque foi Deus que permitiu que ele estivesse lá. Ou que ele esteja lá. O que você é, o que você conquista na vida, é Deus quem te deu. E Ele pode tirar, se você não usar para a glorificação do nome dEle. Se você não reconhecer que o que você é, o que você tem, foi Ele que deu. O grande problema é que muitas vezes o poder sobe a cabeça e o homem acha que ele está naquela posição porque ele é o melhor, porque ele é o maior, porque ele é o tal, mas cuidado, porque uma voz pode vir do céu: já passou de ti o reino.
E foi pior com Nabucodonosor, porque de um rei que vestia vestes reais, sentava num trono magnífico, tinha uma coroa de ouro na cabeça, um cetro na mão, o camarada perde o juízo, ele começa a se julgar um animal, dorme com os animais, a barba cresce, o cabelo cresce, as unhas crescem, e ele vai ficar comendo capim como um homem que comia as melhores comidas do palácio, bebia os melhores vinhos. Eu estava vendo outro dia um pombo bebendo água suja. E eu fiquei olhando, eu falei, é terrível como os animais bebem uma água suja. Provavelmente Nabucodonosor, ele se debruçou em algumas poças de água para beber água suja, depois de beber os melhores vinhos. E aí a gente fica pensando, o Deus que exalta é o mesmo que abate se nós não glorificarmos o nosso Deus, se nós não nos rendermos a Ele. Então, amados, a autossuficiência de atribuir a si mesmo tão elevados projetos. Ele mandou construir os jardins suspensos da Babilônia. Quem estudou história geral sabe disso. Eu estudei sobre isso quando eu tinha 13 ou 14 anos de idade. Sobre uma das 7 maravilhas do mundo, os jardins suspensos da Babilônia, que ele mandou construir para sua esposa, porque ela tinha sido trazida de uma outra nação. E ali onde ela estava não tinha jardins. E aí ela tinha saudade da sua terra por causa dos jardins que lá tinha. E aí ele mandou construir para ela. Qual é o marido que manda construir jardins para sua esposa, para agradar a sua esposa? Ele mandou construir os jardins suspensos da Babilônia. Uma das 7 maravilhas do mundo da sua época. Mas o grande problema é que ele não se rendia aos pés do Senhor. Por isso ele foi humilhado. A palavra de Deus diz que aquele que se humilha será exaltado e o que se exalta será humilhado. E esse problema do rei agora deveria perdurar até que ele reconhecesse que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. O texto fala 7 tempos. Na política mundial, quando um rei ou governante cai, nunca falta quem lhe tome o lugar. Nós devemos entender que nós não somos insubstituíveis. Tais vazios se encheu logo. Quando a gente é tirado, eu estou lá na igreja há 32 anos, mas eu sei que quando Deus me tirar, Ele vai botar logo outra pessoa lá. Ele vai botar alguém, e com certeza melhor do que eu. Com certeza. Então, amados, quando Nabucodonosor reconheceu que o Rei dos Reis era o Deus Altíssimo, que lhe devia a ele a sua grandeza e poder político, tudo lhe foi devolvido. Nos versículos 1 e 2 do capítulo 4, o rei, ele dá o seu testemunho. Era muito importante que o mundo conhecesse essas verdades e que soubesse que toda a política está sob a mão de Deus. Quando os jovens saíram da fornalha de fogo, o rei reconheceu algo da grandeza de Deus. Ele agora reconhece a supremacia de Deus. Poderíamos dizer que no livro de Daniel,
temos uma teologia de política de governo. Quem realmente coloca os reis e os seus governantes? Quem os estabelece ou derruba? A quem terão que prestar contas? Nesse livro achamos as respostas que não deixam de ter muitos reflexos no mundo de hoje. Daniel e seus 3 amigos, levados a participar da administração do maior império até então visto no mundo, estavam ali para chamar atenção para o Deus verdadeiro e supremo, para imprimir os valores de Deus naquela cultura pagã. E eles faziam isso orando sempre e mantendo fidelidade ao seu Deus, custasse o que custasse. E Deus se fez presente com eles o tempo todo. Precisamos entender, eu já estou aqui terminando, precisamos entender que onde quer que estejamos, seja qual for a posição que viermos a ocupar neste mundo, precisamos reconhecer a soberania de Deus e darmos bons testemunhos de que o seu reino domina sobre tudo. É perigoso, amados, resistir ao chamado de Deus. É perigoso não darmos ouvidos à voz de Deus. É perigoso desperdiçarmos as oportunidades de arrependimento que Deus nos tem dado. Tudo indica que Nabucodonosor finalmente se converteu. Mas ele precisou pagar um preço muito alto. Então, nós somos quem somos, ocupamos a posição que ocupamos, porque Deus é que domina sobre tudo. Ele domina sobre o reino dos homens. O seu domínio está sobre todas as coisas. E quando o homem se exalta pelo poder que Deus conferiu a ele, ele corre um sério risco de ser abatido de repente, sem que haja cura. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Eu falei aqui sobre as loucuras de um rei. A maior loucura de um homem ou de um ser humano é viver a vida como se Deus não existisse. E como se tudo que gira em torno de si fosse a coisa mais importante e como se ele fosse o centro do universo. Então, amados, precisamos tomar cuidado quando ouvirmos a voz de Deus, atender a voz de Deus. Quando somos chamados por Deus a nos arrependermos, Quando somos chamados a glorificar a Deus, glorificarmos. Ouvindo a live ontem do presbítero Wagner, eu estava falando com a minha esposa. Adoração não é cantar. Tem gente que pensa que quando está cantando está adorando a Deus. Nem todo mundo quando está cantando está adorando. A pessoa pode estar cantando, mas pode estar cantando para exaltação pessoal. Adoração é estilo de vida. Adoração é vida com Deus. Adoração é submissão, obediência à voz e ao poder de Deus. Quando o homem não adora a Deus, ele corre o risco de adorar qualquer outra coisa. Às vezes nós podemos adorar
a nossa mulher, ou o marido, ou o filho, ou o emprego, ou o carro, ou a casa, enfim. E você não quer virar um animal, né? Comer capim, cabelo crescer, né? Ninguém quer virar animal, né? Então seja obediente a Deus, coloque Ele como centro da tua vida, reconheça a soberania dele na tua vida e você vai ser abençoado. Vamos orar? Eu acho até que eu nem orei no início, né? Eu não me lembro, mas acho que eu não orei. Senhor amado, eu quero te agradecer por esse momento em que tivemos a oportunidade de transmitir a tua palavra através desse estudo, essa experiência vivida pelo rei Nabucodonosor e também a experiência de Daniel poder contemplar o juízo de Deus na vida de um rei desobediente, embora ele tivesse dado conselhos a esse rei, mas o rei não atendeu ao conselho de Daniel. E em função disso, um desastre aconteceu na vida do rei. Mas como Deus havia falado naquele sonho, em que o toco da árvore seria deixado ali e depois ia brotar novamente, Deus devolveu a Nabucodonosor o reino. Mas agora era um rei quebrantado. Era um rei que reconhecia que ele era soberano, mas que acima dele tinha um que era mais soberano do que ele. E que o poder, a majestade, a glória e tudo que ele tinha, ele recebeu do céu. E por isso ele passou agora a louvar a Deus. Que a experiência na vida desse homem sirva de exemplo para cada um de nós, e principalmente para os governantes, para os líderes das igrejas, para os governantes dos nossos municípios, dos estados, da nossa nação, para aqueles que estão à frente do rebanho, que todos nós estamos ocupando a posição que o Senhor nos confiou e que ele deve ser exaltado e engrandecido, porque senão ele pode nos tirar dessa posição. Senhor, nos ajude a aprender com a tua palavra, porque Paulo vai dizer que tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ajuda para que nós, teus servos, pastores, líderes e o crente mais simples da igreja, possa viver uma vida de testemunho, que realmente o seu testemunho possa exaltar o nome do Senhor nosso Deus. E que, ó Pai amado, quando tivermos a oportunidade de falar para os governantes da nossa nação a verdade, para que eles ponham termos aos seus pecados e às suas iniquidades, procurem o caminho da justiça, que Deus vai abençoar o governo deles, do contrário que Deus vai tirá-los. Abençoa a nossa nação, abençoa as nossas igrejas, as tuas igrejas, abençoa todo o teu rebanho, abençoa as nossas vidas. Visita os enfermos. Visita, Senhor, o primo da nossa irmã Vera Lúcia. Ó Deus, abençoa, cura ele, Senhor. E eu não sei se ele é crente no Senhor Jesus, mas que se ele por acaso não for, que através desse problema ele venha se converter a Ti, venha assim a sua esposa e toda a sua família. Senhor, nos dá uma semana de bênção, de paz, nos dá uma manhã de paz. Abençoa a pregação de logo mais à noite, todos aqueles que estarão transmitindo a Tua palavra, que seja uma palavra abençoadora, uma palavra edificante, que o Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado. Nós assim te oramos e te agradecemos no nome de Jesus.
E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram. Muito obrigado a todos. Que Deus realmente possa abençoar a sua vida grandemente. Que Deus abençoe a vocês. Um beijão e até logo mais, se Deus quiser.